Oi, gente. Teve bolsonarista querendo usar a Bíblia para ser contra o gás do povo. Sim, o Girão. Nós vamos falar sobre isso. Felizmente, teve um outro deputado que perguntou para ele se ele estava com saudade da fila do osso da época do governo Bolsonaro, né? Agora, eu acho curioso esse pessoal usar a Bíblia para isso, porque Jesus estava do lado dos pobres, né? Jesus, né, converteu água em vinho para as pessoas poderem ter acesso às coisas boas, né? Jesus, segundo o relato bíblico, né, repartia o pão, não é? Mas enfim, Girão vai usar a Bíblia para isso e nós vamos ter que responder e analisar e vai ver a resposta também. Vamos lá. Realmente as narrativas da esquerda nos preocupam, presidente. Nós estamos aprovando mais um benefício social e benefício esse que sabemos que quem vai pagar a conta somos nós, somos os pagadores de impostos. E nós precisamos melhorar o nosso país. O governo fala em responsabilidade com o povo, mas o rombo nas contas públicas não para de crescer. Caros colegas, é impossível nós conseguirmos pensar no Brasil com esse desgoverno que está implantado no país. Desgoverno esse, segundo você, né, que tem a menor taxa de desemprego, que tem o turismo crescendo, que tem o maior investimento estrangeiro da história recente do país. É engraçado esse desgoverno, né? Agora você fala de rombo. O gás do povo vai custar 5,1 bilhões de reais. É dinheiro. Mas sabe quanto é que o Brasil paga de renúncia fiscal? Ou seja, deixa de cobrar impostos dos seus amiguinhos da classe dominante? Mais de 300 bilhões. Quer melhorar as contas públicas? Acaba com esses benefícios fiscais à classe dominante. Se a gente cortasse desses benefícios, a gente poderia arrecadar 300 bilhões, mais de 300 bilhões de reais. Dinheiro que poderia ser investido em um monte de coisa. Mas você não vai querer cortar aí. Sabe por quê? Porque você é financiado por essa galera. O pessoal da direita é o pessoal que defende a renúncia fiscal. Porque defende os interesses da classe dominante. Agora, quando o dinheiro vai ser um pouquinho, 5,1, gastado para o povo mais pobre ter acesso a gás de cozinha, não, aí não pode, não, veja bem, olha o problema do rombo. Tá querendo convencer quem, Gira? Pô, é muito óbvio que você é serviçal da classe dominante. Mas vamos lá. Os números dos déficits só aumentam ano a ano. As empresas estatais quebradas só ampliam ano a ano. E nós estamos aqui aprovando mais um benefício. Ao invés de formarmos, ao invés de capacitarmos as pessoas, ao invés de buscarmos para que as pessoas possam conseguir trabalhar e cumprirem o que está na Bíblia. Trabalhar suor do seu rosto para ganhar o pão de cada dia. Ai. Girão, contar uma coisinha para você. Esse governo criou o pé de meia. Você foi contra. Esse governo está defendendo investimento em educação e recuperou o investimento em educação. E o governo passado, aquele que você apoiou, cortou recursos da educação, cortou recursos das universidades, tirou dinheiro daqueles que ensinam e qualificam. Viu? Então, o Bolsonaro, sabe, o governo que você apoiou, cortou recursos. Esse está repondo na educação. Inclusive, quem está se opondo agora a investimentos na educação e nos institutos federais é a direita de novo. Mas vamos lá. É muito estranho. Eu acho que há uma dissonância cognitiva coletiva. O deputado que me antecedeu provavelmente são números do governo Bolsonaro, porque as estatais tiveram mais de 100 bilhões de lucro neste último ano no conjunto das estatais. Segundo, a economia cresce, tem controle das contas públicas, tem pleno emprego no país, tem aumento real do salário mínimo, tem isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e agora o gás do povo beneficiando 15 milhões de famílias, em torno de 50 milhões de brasileiros. Foram vocês no governo Bolsonaro que deixaram o país na miséria, 33 milhões de brasileiros passando fome na fila do osso. Nós estamos recuperando a dignidade e a economia do nosso Brasil. Parabéns, presidente Lula. A nossa medida provisória chamada Gás do Povo.
nós queremos deixar não só no retrovisor da história, mas queremos deixar muito distante para que isso nunca mais volte a acontecer. E por isso nós fazemos memória de um tempo muito recente, quando presidia o Brasil, o que agora está preso na Papuda, o Bolsonaro, quando o nosso povo cozinhava com lenha, quando o nosso povo se queimava com querosene, quando o nosso povo não tinha o direito a ter um gás para cozinhar a sua comida e alimentar seus filhos. Pois bem, hoje, neste primeiro dia de trabalho da Câmara Federal, nós aprovamos aqui, quase que por maioria absoluta, esse projeto de lei. Alguns poucos deputados votaram contra esta medida, mas ela foi vitoriosa e nós teremos distribuição de gás gratuitamente. Vamos atingir cerca de 15 milhões de brasileiras e brasileiros. Isso é muito bom. É um sinal de que a gente caminha a passos bons, não digo passos largos, para garantir um direito fundamental das famílias, que é o direito de, em segurança, cozinhar o alimento para seus filhos e trabalhar no processo de combate à fome. Ninguém nesse país precisa passar fome. Ninguém nesse país precisará mais cozinhar com lenha ou com álcool, Isso, demarcar assim, ó. padecendo ou tendo a possibilidade de ter queimaduras ou acidentes com as crianças, com os idosos, com as pessoas. Pode... Depois, presidente, eu queria também lembrar Aproveito minha que ingenuidade. a mensagem do presidente Lula hoje foi uma mensagem muito clara. E o próprio presidente da casa, o presidente Hugo Mota, antes de se retirar aqui da mesa diretora hoje, ele sinalizou que logo depois do Carnaval nós votaremos o acordo, mensagem do presidente Lula hoje, do Mercosul com a União Europeia. Será de grande ganho para a nossa sociedade, será de grande ganho para a sociedade brasileira. Esse é um avanço de um governo que tem responsabilidade com o povo brasileiro, diferente do governo passado, que não se preocupou com a vida do povo, que levou o povo à morte, que levou o povo à fila do osso e que alguns deputados desta casa ainda continuam defendendo o indefensável. Continuam ainda defendendo aqueles que promoveram, não só pensaram, promoveram a morte do nosso povo. Isso é inquestionável, porque a atuação do governo durante a pandemia em querer negar recursos básicos para... Você lembra que o governo inicialmente do Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial? Foi o Congresso que aprovou, e aí depois da aprovação do Congresso e vendo que era totalmente popular, subiu de 500 para 600 reais, mas para tentar roubar do Congresso os méritos do auxílio emergencial que tinha sido inicialmente contra. A história precisa ser lembrada, né? A história do que foi esse governo genocida e neofascista precisa ser lembrada, né? A gente nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer que tiveram brasileiros aos milhares indo na fila do osso. Aos milhares. E é muito importante dizer que o Brasil saiu do mapa da fome com o governo Lula. O governo Lula está faltando e abraçar o cooperativismo, como eu defendo aqui. Tem coisas que eu acredito que pode melhorar. Claro que a gente precisa avançar mais. Mas os méritos precisam ser reconhecidos e os deméritos. E as atitudes, inclusive, potencialmente criminosas, como a CPI da pandemia mostrou, precisam também as pessoas responsáveis serem responsabilizadas. Mas vamos seguir. A morte do povo brasileiro. Portanto, nós estamos aqui hoje nesse processo de início de trabalhos. Deputados ficam, por mais que venham à tribuna falar, eu imagino que ficam envergonhados de pensar num passado recente onde o ex-presidente da República promoveu, com o auxílio desses deputados, promoveu a morte do povo brasileiro. Não só pelas 700 mil vidas ceifadas durante a pandemia, mas pelos 33 milhões de pessoas que estavam na fila do osso, que estavam passando fome no nosso país, com insegurança alimentar, 119 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, isto é, não sabiam se teriam a próxima refeição para colocar na mesa dos seus filhos. E, portanto, nós começamos um ano novo. Este ano novo, que eu quero aqui dizer às pessoas que me ouvem, às pessoas que me assistem, em algum momento pela televisão, pelo smartphone, pelo computador, que eles estejam cientes de que é importante a gente se mobilizar. É importante a gente não esperar somente do parlamento. É importante se mobilizar. Ano passado tentaram aprovar aqui a PEC da blindagem, para que nenhum deputado fosse, inclusive, investigado. O povo brasileiro está acordado e a gente vai continuar com Lula.
Excelentes falas aí do Pedro Uczai e do Raymond, né? Se é que é assim que pronuncia os nomes. Mas, enfim, excelentes falas. E dizer para vocês que é realmente importante, né, nesse momento, a aprovação do Gás do Povo. E é importante chegar a informação de quem foi que defendeu o Gás do Povo e quem foi contra. E as justificativas dadas, né? A população mais pobre desse país precisa saber disso. Isso precisa furar a bolha. E eu torço para que vocês compartilhem esse vídeo para a gente ir furando a bolha. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos. Se você gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.